Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, queridos e queridas, mais uma aula desse projeto Intensivão de Férias do Nutri Academy. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje o assunto da aula é esteatose hepática. Espero que vocês estejam gostando bastante desse projeto. Ele tem sido muito importante para mim por ver o desenvolvimento de vocês, por acompanhar vocês lá no Nutri Academy, por ver o quão envolvidos vocês estão nesse projeto. Olha a Santa Catarina presente. Vanessa, tá muito frio por aí, Santa Catarina? Porque respeita meu frio, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, bem rápido. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tempo, 20 graus. Então aqui tá muito frio, 20 graus. Boa noite, boa noite, boa noite. A Rafa diz que tá amando. A Biodelícias Dami diz que boa noite. Tá, eu confundi o nome da pessoa. Turma, vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre esteatose hepática, tá? É um assunto que vocês me pedem bastante, sobretudo os membros do Nutri Academy. A Elaine tá dizendo 16 graus no Paraná. Ai, que delícia! É um tema que vocês me pedem bastante, sobretudo os membros do Nutri Academy. Mais uma vez, relembrando, né, para quem tá chegando agora, o Intensivão de Férias é um projeto que eu desenvolvi com o objetivo de aguçar em vocês o desejo por estudar cada vez mais, por colocar em prática tudo aquilo que vocês aprendem, porque de nada adianta a gente ir acumulando conhecimento se a gente não consegue colocar em prática, tá bom? A Dami tá dizendo que tá amando tudo no Nutri Academy. Então, vamos embora, vamos lá. Já temos 147 pessoas. Semana passada nós batemos mais de 500 pessoas ao vivo. Vamos ver se hoje a gente consegue um número grande de pessoas também. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui, porque isso me motiva a querer cada vez mais estar aqui dando aula para vocês, tá bom? O Intensivão de Férias, ele começou na primeira segunda-feira de julho. E a primeira segunda-feira eu falei sobre síndrome de ovários policísticos. Eu trouxe um artigo para vocês com algumas suplementações e pedi para que vocês deem aula na segunda-feira. A Fátima está dizendo como faço para fazer o seu curso. Fátima, na bio do meu Instagram, assim que você entra no meu Instagram, tem um link. E neste link você pode adquirir o Nutri Academy, tá? Qualquer coisa você fala comigo no direct assim que terminar essa live que eu explico pra você. Você e todos aqueles que ainda não fazem parte do Nutri Academy. Então, na segunda-feira, na primeira segunda-feira de julho, eu falei sobre síndrome de ovários policísticos. Na segunda-feira dei live aqui no Instagram. Na terça-feira eu mandei um material pra vocês, um resumo da live. Na quarta-feira nós tivemos um encontro ao vivo. Este encontro ele foi exclusivo para os membros do Nutri Academy, para a resolução de um caso clínico. Na quinta-feira, eu pedi para que vocês prescrevessem uma dieta para aquela paciente e na sexta-feira, a suplementação para a paciente, tá? Muito obrigada, Diego. É Diego ou Diogo? Diego, diz que ainda não é aluno do Nutri Academy, gosta muito da minha didática. Então, vamos embora. Oi, Lu, meu amor, conseguiu vir hoje, né? A Lucrécia. Perfeito, então primeira semana foi isso. Na segunda semana eu falei sobre hipertrofia muscular. Segunda-feira foi aula de hipertrofia muscular, na terça-feira eu mandei resumo, na quarta-feira resolução de caso clínico, na quinta-feira vocês iriam fazer uma dieta e na sexta-feira a suplementação. Por quê? Porque nós nutricionistas, tem tudo conteúdo, né, que a gente precisa aprender, são tantas informações e tem horas que a gente tem aquela sensação assim, putz, não sei de nada, pra onde ir, o que fazer. E bate aquela insegurança de iniciar os atendimentos. Então, à medida que você estuda, que você pratica, você consegue memorizar cada vez mais, tá bom? E o assunto dessa semana, a pedidos, é esteatose hepática. Eu recebo
com muita frequência no consultório pacientes com esteatose hepática, seja grau 1, grau 2, grau 3 ou até mesmo grau 4. Mas boa parte dos pacientes que chegam para mim em consultório, ou grau 1 ou grau 2. E eu imagino que pelo estilo de vida que as pessoas vêm tendo, pela alimentação, pelos hábitos alimentares, a esteatose hepática tem sido uma doença muito prevalente, tá? Então é possível que vocês atendam em seus consultórios alguém com esteatose hepática. Exceto a primeira semana que foi falando sobre o SOP, eu resolvi depois modificar e trazer assuntos que possam abranger todas as áreas de atuação. Semana passada eu falei de hipertrofia muscular e nós atendemos pessoas, e pessoas são feitas de músculo também. E todas as pessoas que nós atendemos, nós buscamos uma longevidade saudável, viver mais, viver melhor. Então é interessante que essas pessoas, elas fortaleçam a sua musculatura esquelética. E hoje, tratando de esteatose hepática, todas as pessoas que nós atendemos, elas têm um fígado e elas precisam cuidar desse fígado. O fígado é um órgão que tem extrema importância para o nosso corpo, tá? Ele tem inúmeras funções no nosso corpo, no nosso metabolismo. E uma dessas funções é atuar no processo de detoxificação, tá? Inúmeras outras funções, mas dentre elas, atuar nesse processo de detoxificação. E aí hoje eu vou trazer para vocês estratégias para melhorar a função hepática e para tratar aqueles pacientes que estão com esteatose hepática. Perfeito? Então, vamos embora. Já estamos a 9 minutos, já deu para boa parte das pessoas entrarem e agora eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Eu irei desativar os comentários, tá? Porque eu sou aquela pessoa que fica prestando atenção nos comentários, tem hora que eu me perco na minha fala, preciso me concentrar, né? Vocês sabem que eu tenho déficit de atenção. E eu vou desativar e posteriormente eu volto a ativar pra gente trocar algumas ideias, tá bom? Então, desativar comentários e bora lá, para que vocês possam prestar atenção na aula. Esse material será encaminhado para os membros do Nutri Academy, todos vocês que são membros do Nutri Academy receberão este PDF, perfeito? E inclusive alguns artigos que eu trago aqui na live para você. Você que ainda não é membro do Nutri Academy, por favor, passe a ser membro do Nutri Academy para ter acesso a todos esses conteúdos. E inúmeros outros que já estão disponíveis lá na nossa plataforma, tá? Então vamos lá. O que vem a ser a esteatose hepática? A esteatose hepática nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado. E ela é conhecida, tá, no meio científico por doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando vocês estiverem estudando nos artigos, vocês vão ver essa sigla aí, o DHGNA, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Existe também a esteatose hepática alcoólica, que é provocada pelo excesso de álcool na dieta, tá? Mas o assunto que eu vou trazer hoje é esteatose hepática não alcoólica, tá? A doença hepática gordurosa não alcoólica é a forma mais comum de doença hepática. É muito comum nós encontrarmos em consultório. Quem atua já na prática clínica sabe do que eu estou falando. Pelo estilo de dieta, tá, que nós temos nessa sociedade moderna. Uma dieta de fast foods, uma dieta rica em carboidratos refinados, o excesso de carboidrato na dieta. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, principalmente o público leigo, a gordura no fígado, ela não será provocada principalmente pelo excesso de gordura na dieta, e sim, principalmente pelo excesso de carboidrato na dieta.
O excesso de calorias, de uma forma geral, pode levar à esteatose hepática, tá? Mas, sobretudo, pelo excesso de carboidrato. Quando é, pelas classificações, quando é que um indivíduo ele pode ser classificado com doença hepática gordurosa não alcoólica? Nós acumulamos um pouco de gordura no fígado. É comum, é normal ter um pouco de gordura no fígado. É o excesso dessa gordura que leva ao que chamamos de doença hepática gordurosa não alcoólica. Até 5%, tá? É considerado normal. Acima de 5% já pode ser classificado como doença hepática gordurosa não alcoólica. E como essa gordura ela acaba se instalando no nosso fígado? Aqueles indivíduos que têm um consumo elevado de frutose na dieta. E muito cuidado para o que eu vou falar agora, se atentem a essa informação, porque quando nós falamos em frutose, nós lembramos da frutose presente na fruta, tá? Turma, meninos, meninas, queridos e queridas, dificilmente vocês irão encontrar um paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica que adquiriu esse problema porque consumiu 6 frutas na dieta. Quando eu me refiro a essa frutose, quando os autores se referem a essa frutose, é a frutose que vem lá dos produtos industrializados. Não tenham medo de prescrever frutas para os pacientes de vocês. Claro, ninguém aqui vai prescrever uma melancia inteira, uma palma de banana inteira, né? 10 maçãs ao longo do dia, obviamente que não. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos de 3 a 5 porções de frutas por dia. Fala a verdade. Quantas pessoas vocês conhecem que consomem mais do que 5 frutas por dia? Quantos pacientes chegam em nossos consultórios consumindo mais do que 5 frutas por dia? Vocês acham mesmo que essa frutose ali presente na fruta, 5, 6 frutinhas que esse paciente consumiu no dia, é esse tipo de frutose que vai causar a doença hepática gordurosa não alcoólica? É óbvio que não. Mas a frutose vinda lá do suco industrializado, altas concentrações de frutose. Suco de caixinha, tão comum nas lancheiras escolares hoje em dia. Não é verdade? A frutose que está presente na indústria alimentícia. Esse tipo de frutose, sim, vai causar doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Uma dieta que é rica em carboidrato, carboidrato refinado, carboidratos simples. Temos que ter muito cuidado quando recebermos pacientes em nossos consultórios com esteatose hepática no controle da carga glicêmica. Não vamos demonizar o carboidrato, tá? Não vamos gerar uma sensação de carbofobia. As pessoas têm medo de comer carboidrato. Temos que ter muito cuidado na qualidade desse carboidrato, na quantidade desse carboidrato. Que tipo de carboidrato nós estamos ofertando aos nossos pacientes? Aquele excesso de macarrão que ele come, aquele excesso de pão que ele come. Não que você vai tirar o pão do seu paciente. Diminui a frequência dependendo do grau. Muda a qualidade desse pão. Tenta inserir carboidratos que vêm da terra. A mandioca, macaxeira, como eu costumo chamar. O aipim, como muitos de vocês chamam, a batata doce, o cará, o inhame. Por quê? Olha a quantidade de fibras que tem nesses alimentos, não é verdade? E uma dieta pobre em fibras pode levar à esteatose hepática. Uma dieta deficiente em metionina. A metionina,
é um aminoácido importantíssimo para a produção de glutationa. E a glutationa é um poderosíssimo antioxidante que atua lá no processo de detoxificação. E a betaína, presente na beterraba, ajuda na formação da metionina. Que a metionina vai ajudar na formação da glutationa. E a glutationa, um poderosíssimo antioxidante, vai atuar lá no processo de detoxificação. Antes de eu iniciar essa live, eu tava me organizando para trazer, né, esse assunto para vocês. E eu pensando assim, eu disse, cara, como a nutrição ela é fantástica, sabe? Como a nutrição é fantástica. Se vocês observarem, eu falei de SOP e basicamente o mesmo assunto foi abordado. Comida de verdade. Ajustar o sono do paciente, prática de atividade física, controle de carga glicêmica, melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir resistência insulínica, aumentar fibras na dieta, aumentar compostos bioativos na dieta. Eu falei disso quando eu falei de SOP. Aí, segunda-feira, eu falo de hipertrofia muscular, segunda-feira da semana passada. E eu disse pra vocês o quê? Olha pro intestino do paciente, absorção de proteína de forma adequada. Olha pro sono do paciente, aumenta a oferta de compostos bioativos na dieta. Proteína de boa qualidade. Então, a nutrição ela é muito mais simples. E é esse o nosso papel. Facilitar a vida dos nossos pacientes, porque complicada já tá. E quando você traz isso para o seu consultório de uma forma mais leve, quando você mostra ao seu paciente o porquê que ele precisa dormir bem, o porquê que ele precisa consumir fibras, o porquê que ele precisa comer comida de verdade, diminuir a exposição a produtos alimentícios, produtos que tem no supermercado, com uma data de validade muito prolongada. Quando você traz isso para o seu paciente de uma forma simples, é muito mais fácil dele aderir à dieta. Imagina uma pessoa com um caso de esteatose hepática mais severa. Eu atendi, depois eu vou eu vou pedir permissão, a essa paciente para colocar o áudio dela aqui nos meus stories. O ano passado, eu comecei os meus atendimentos em São Caetano, né? Como vocês sabem, cidade pequena, 30 mil habitantes. Depois fui atender em Caruaru, essa história você já sabe, diferente para trás. E aí tem uma paciente de São Caetano que foi atendida por mim na época que eu atendia lá. E essa paciente passou muito tempo em acompanhamento comigo, depois que eu fui atender em Caruaru. Essa paciente não fez mais acompanhamento comigo. E quando eu falo para vocês sobre a fidelização, né? A fidelização é sobre quando o seu paciente, ele lembra de você sempre que ele precisa de um acompanhamento. Então, essa paciente, ela fez acompanhamento comigo durante uma época e depois não fez mais atendimento e de repente ela me manda uma mensagem no WhatsApp, desesperada, que estava saindo do hepatologista e estava com cirrose hepática. A esteatose dela evoluiu para uma cirrose hepática. E ela estava desesperada porque o médico mostrou para ela a gravidade. E ela me mandou o áudio chorando, desesperada, dizendo assim: Samira, eu preciso muito de você, porque eu confio muito em você e eu quero ser atendida por você. Como é que eu faço para marcar uma consulta? Ela estava desesperada, chorando bastante. E olha que eu já fazia muitos anos que eu não tinha atendido ela. E aí eu fui, prontamente marquei uma consulta com ela e ela foi no consultório, fez a consulta e meses se passaram, ela muito fiel, muito regrada, fez a dieta bem certinho. Meses depois ela me manda uma mensagem, dessa vez agradecendo, porque a cirrose dela tinha diminuído, o fígado dela estava muito bem, já tinha regredido a doença e faltava muito pouco para ela estar com ele 100% normal. E ela me mandou mensagem agradecendo. Então, qual a mensagem que
quero trazer para vocês diante desse caso clínico. Sabe quando você é influência positiva na vida das pessoas? Essa mulher, ela vai ser grata a mim o resto da vida. E eu não preciso disso, tá? No sentido de tá me envaidecendo aqui, mostrando que eu sou maravilhosa, que eu sou perfeita, que eu sou assertiva no consultório. Não, nem sempre, tá? Às vezes a gente erra, sim. Mas é um caso de sucesso que eu queria compartilhar para vocês, porque você, quando atende uma paciente como essa, você será inesquecível na vida dessa pessoa. E não é pra se envaidecer, não é pra alimentar o teu ego. É por você saber que você estudou e você foi capaz de salvar a vida de uma pessoa. Isso é impagável. Isso não tem preço, tá? Então, sempre fica esses recadinhos para vocês durante as aulas, né? Essa motivação que eu quero dar sempre para vocês. O conhecimento liberta. Estude, seja livre. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Essas frases que eu trago para vocês de impacto, para que vocês possam entender que o conhecimento que vocês adquirem, ele é capaz de salvar a vida de uma pessoa. Então não é só sobre o dinheiro que a gente recebe no consultório. É muito mais pelo que a gente consegue impactar na vida do outro, tá bom? Então, beleza. Voltando pra cá. Eu não sei porque eu entrei no assunto dessa paciente, mas beleza, vamos embora. Então, uma dieta que é deficiente em metionina, ela pode estar relacionada à esteatose hepática, tá? E lembrando que a metionina, ela participa da formação da glutationa, que a glutationa é um poderosíssimo antioxidante. Uma dieta pobre em colina. E aí, uma das fontes de colina que nós temos na dieta é a gema de ovo. E por vezes eu me pergunto, por que jogar a gema fora? Por que não consumir a gema? Tá? Um paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica pode comer a gema de ovo? Pode não, querido e querida. Deve comer a gema de ovo. Por quê? Porque uma dieta pobre em colina está relacionada ao surgimento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Diabetes tipo 2 pode levar à doença hepática gordurosa não alcoólica, o aumento de peso e a resistência à insulina. O aumento de peso corporal, ele está muito relacionado à doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Sobretudo pelo aumento da gordura visceral. E lembrando que o fígado está lá, nas nossas vísceras, né? Mas nem sempre, um paciente com a esteatose hepática não alcoólica vai estar com sobrepeso. Na maioria dos casos, sim. Com resistência insulínica, com gordura visceral, na maioria dos casos, sim. Mas pode ter uma exceção à regra. Alguns poucos pacientes, aqueles famosinhos magros de ruins que a gente recebe no consultório, eles vão estar com gordura no fígado, mas pelo excesso de carboidrato na dieta, pelo excesso de calorias na dieta, tá? E aí a esteatose hepática, ela pode ser classificada em graus, grau 1, 2, 3 e 4, que pode evoluir para uma hepatite gordurosa, que pode evoluir para uma cirrose hepática e pode levar ao câncer hepático. Eu sugiro a vocês fortemente que vocês coloquem o título desse artigo no Google e leiam esse artigo. Ele foi utilizado, a maioria das informações que eu trago para vocês nessa aula, eu peguei nesse artigo. Tá bom? Então, de um lado a gente vê um fígadozinho normal, uma cor mais terrosa. Do outro lado, a gente vê pontos mais alaranjados, que é um fígado com gordura. Perfeito? Vou compartilhar aqui um outro slide com vocês. E quais são os sinais e sintomas da doença hepática gordurosa não alcoólica? A maioria dos pacientes com a esteatose hepática não vai apresentar nenhum sintoma. É uma doença silenciosa, que quando o paciente vem apresentar algum sintoma, muitas vezes é porque o grau ele já está muito evoluído, tá? Mas pode acontecer, não em todos os casos,
pode acontecer um aumento da fadiga, um cansaço, uma indisposição, um certo desconforto no quadrante superior do lado direito. A hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e neste caso, muitas vezes é visto através da ultrassonografia, tá? Acantoses nigricans, que é aquelas manchinhas mais escuras na axila, no pescoço. Quando vocês, durante a avaliação clínica, vocês baterem um olho num paciente que tiver com acantoses nígricas, vocês olhem para o fígado desse paciente, vocês olhem para o intestino desse paciente e lembrem-se de cara, resistência insulínica, tá? A acantoses nígricas está relacionada à resistência insulínica, pode estar relacionada à esteatose hepática não alcoólica e pode estar relacionada a um processo de disbiose intestinal. O primeiro passo é cuidar da saúde intestinal, cuidar da saúde hepática e diminuir essa resistência insulínica, melhorando a sensibilidade à insulina, tá? Alguns pacientes podem apresentar a lipomatose. O que é isso? É uns nódulos de gordura que aparecem em algumas partes do corpo, tá? Nódulos de gordura, geralmente nas costas, nessa região axilar, pode acontecer. Em casos mais severos, nódulos de gordura por toda parte do corpo, na coxa, no abdômen. Então, ao fazer a avaliação antropométrica, quando o paciente chegar na sala, estejam atentos a todos os detalhes. Se o paciente está apresentando queda do cabelo, se o paciente tem manchas pelo corpo, se o paciente tem acantoses nígricas e se o paciente ele tem essa lipomatose, que é esses nódulozinhos de gordura, tá bom? Quais os exames que nós podemos solicitar para avaliar a saúde hepática? Nós, nutricionistas, não podemos solicitar exames de imagem. Então, nós não podemos estar pedindo tomografia, nós não podemos estar pedindo ultrassonografia. Geralmente, quando o paciente ele tem esteatose hepática, ele já vem encaminhado pelo médico ao nutricionista com esteatose hepática. Ou, de repente, se você faz esse acompanhamento com esse paciente, você desconfia, você pode encaminhar ele ao médico com uma hipótese diagnóstica, tá? Então, vocês podem colocar ali ao hepatologista ou ao endocrinologista, hipótese diagnóstica esteatose hepática, tá? Vocês podem encaminhar e aí ele vai solicitar os exames de imagem e aí vocês podem trabalhar em conjunto, em parceria, tá bom? Embora a maioria dos trabalhos eles trazem que o tratamento para a esteatose hepática é mudança do estilo de vida, tá? Mas o médico ele pode ser bem-vindo para cuidar de uma resistência periférica à insulina, para cuidar de uma hipertrigliceridemia, de uma hipercolesterolemia, também em parceria com o profissional nutricionista, tá bom? Mas é muito comum pacientes com esteatose hepática ter uma leve alteração nas aminotransferases, tá? Que é a ALT e AST, o que nós chamávamos antes de TGO e TGP, tá? Agora mudou-se a nomenclatura e ao invés de nós chamarmos TGO e TGP, nós chamamos de AST e ALT, que são as aminotransferases. Geralmente, elas se apresentam levemente elevadas ou moderadamente elevadas, tá? É muito comum ter uma alteração da ALT mais do que a AST. É mais comum alterar a ALT do que a AST, tá? Pacientes com esteatose hepática também podem ter os níveis elevados de ferritina. Nós sabemos que a ferritina
é elevada, pode estar relacionado a um acúmulo de ferro na corrente sanguínea, mas, na maioria dos casos, está relacionada a um processo inflamatório. E o fígado gorduroso está relacionado a um processo inflamatório. Então, está instalado um processo inflamatório nesse indivíduo. E alguns parâmetros bioquímicos tendem a se alterar. Dentre eles, a ferritina, tá? E pode acontecer também um aumento da saturação da transferrina. Nós podemos também observar a fosfatase alcalina elevada, cerca de 2 vezes mais que o valor normal de referência. A albumina pode estar alterada e as bilirrubinas também podem estar alteradas. Se temos um caso de paciente com esteatose hepática e ele não trouxe esses exames para vocês, vale a pena solicitar esses exames. Mesmo que não esteja alterado, eu solicitaria, você solicita, tá? E mesmo que o paciente ele traga o exame de imagem, caso ele não traga o exame laboratorial, vale a pena você solicitar, tá? E acompanhar. Quando eu disse mesmo que não esteja alterado. Caso esteja alterado, alguns desses exames aí, da próxima vez que você for solicitar, você solicita aqueles que estavam alterados, tá? Exemplo, você solicitou todos. Você solicitou as transaminases hepáticas, a LTST, gama-GT, também é importante a gente solicitar. Você solicitou a ferritina, mais a saturação de transferrina, mas também vamos olhar para esse ferro. Você solicitou a fosfatase alcalina, a albumina, as bilirrubinas, você solicitou B12, você solicitou um hemograma completo, você solicitou colesterol total e frações, glicose, você solicitou insulina, você solicitou, porque a insulina está relacionada à esteatose hepática, você solicitou glicose. Aí você vai lá e vê os que deram alterado. E caso alguns desses não esteja alterado, esteja dentro dos parâmetros de normalidade, da próxima vez que você for solicitar, até por uma questão de economia, você solicita somente aquele que deu alterado para poder fazer o acompanhamento com o seu paciente e mostrar para ele a evolução, tá bom? Então, não repita exame, não peça para repetir exame na próxima consulta, caso a consulta anterior esteja dentro dos valores de normalidade aceitáveis. Mas esses são alguns dos exames que nós podemos solicitar quando o paciente tem esteatose hepática, tá? Então, qual o manejo nutricional? Essa informação que eu tô trazendo para vocês nesse slide é a mesma referência do slide anterior, aquele artigo que eu disse para vocês. Peguem o título do artigo, coloquem no Google e leiam esse artigo, porque quase todas as informações que eu trouxe nessa aula, eu peguei nesse artigo para vocês. E o que é que os autores eles dizem? Que o consumo de calorias em excesso é um fator importante no desenvolvimento da obesidade e da doença hepática gordurosa não alcoólica, particularmente quando associado à predisposição genética e ao estilo de vida sedentário. Então, é muito mais pelo próprio estilo de vida, tá? Mas olha que informação importante. Não é somente calorias. Não é somente o excesso de calorias, mas também a composição da dieta. De onde vêm essas calorias? Por quê? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Imagenzinha de Google. De um lado a gente vê uma alimentação com 1.200 calorias. Morango, iogurte, um belo de um prato de salada, oleaginosas, até um bombonzinho tem ali. Os ovos. Do outro lado, nós temos as mesmas 1.200 calorias, um copo de refrigerante, batata frita e um sanduíche. Observem que não é somente as calorias da dieta, é também a qualidade dessas calorias, tá? E os autores colocam embaixo. Há também informações que indicam a composição de uma dieta
independente do seu conteúdo calórico, que pode exercer uma influência única no bem-estar e na função do tecido adiposo e do fígado. Comida de verdade. Para conseguir 1.200 calorias de comida de verdade, de frutas, de verduras, de vegetais, você precisa comer muito. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm uma alta densidade nutricional com uma baixa densidade energética. Então, as calorias são importantes? Sim, porque o saudável também engorda, tá? Mas, para eu atingir 1.200 calorias de alimentos extremamente saudáveis, eu preciso comer muito. Para pacientes com esteatose hepática, vamos cuidar da qualidade da alimentação. Vamos olhar para as calorias da dieta? Vamos. Não vamos deixar ele fazer uma dieta ad libitum, ele come a quantidade que ele quiser. Não. Estaremos atentos à quantidade, mas sobretudo à qualidade da dieta. Isso é o que dizem esses autores. Perfeito? Aqui agora. Então, manejo nutricional. Os autores, em sua grande maioria, todos os trabalhos que eu li sobre esteatose hepática, por unanimidade, eles trazem a dieta do Mediterrâneo como o melhor padrão alimentar para doença hepática gordurosa não alcoólica. E eu amo essa imagem. Vocês que são meus alunos já estão cansados de ver dentro das aulas lá do Nutri Academy a pirâmide do Mediterrâneo. Porque olha o que está na base da dieta. Mais uma vez, pirâmide do Mediterrâneo. Na síndrome de ovários policísticos, na modulação intestinal. Agora, na esteatose hepática. A base da dieta. Convívio interpessoal. A prática de atividade física, o lazer. Não adianta comer bem ser uma pessoa estressada. Não adianta comer bem ser uma pessoa mal-humorada. Não adianta comer bem ser uma pessoa que está isolada do mundo. Vamos viver o que há para viver. A vida é única, é muito passageira. Vamos passar essa mensagem para os nossos pacientes? O quão importante é fazer o aterramento, colocar os pés ali na grama, o que nós chamamos de grounding. O aterramento está relacionado a uma redução do processo inflamatório. Uma simples atividade. Colocar os pés na grama, estar em contato com a natureza. Olhar para o sol ao acordar, para a modulação de cortisol. Porque cortisol elevado está relacionado ao processo inflamatório, tá? E para manejo nutricional da esteatose hepática não alcoólica é diminuir o processo inflamatório. E esta dieta, ela tem um padrão anti-inflamatório. E a dieta de característica ocidental, ela tem uma característica pró-inflamatória, que são as dietas de fast foods que a gente chama de dietas de lanchonetes, né? Então, esses autores do mesmo trabalho que eu falei para vocês, eles dizem o seguinte, que para tratar a esteatose hepática não alcoólica, o primeiro passo é ajuste no estilo de vida, tá? E vocês vão ver posteriormente que eu vou trazer algumas suplementações para vocês, inúmeras suplementações que nós podemos lançar mão para os pacientes com esteatose hepática, mas eles enfatizam os autores. Entre aspas, não adianta tomar essa suplementação se você não mudar o seu estilo de vida. Não adianta tomar essa medicação se você não praticar atividade física, se você não tiver atividade de lazer, se você não diminuir o seu processo inflamatório, se você não dormir bem, se você não tomar água de forma adequada, se você não comer comida de verdade. Não adianta, tá? A base será sempre essa, perfeito? Então, é importante inserir a prática de atividade física, reduzir drasticamente o consumo de álcool da dieta, né? Eliminar o tabagismo. Os pacientes com a gordura no fígado, que vivem com obesidade, eles devem ser orientados à prática de atividade física e à redução do peso corporal, tá? Para influenciar a perda de peso, porque a perda de peso está relacionada à melhora da esteatose hepática não alcoólica.
Mas esses autores, eles também enfatizam para que tenhamos muito cuidado na perda de peso muito rápida. E aí é onde a gente vê muitos dos nossos pacientes fazendo uso dos análogos de GLP-1, que são os Ozempics da vida, as Saxendas da vida, as Victosas da vida. Essas medicações que aceleram o processo de emagrecimento, esses pacientes perdem peso muito rápido e acontece o quê? A lipogênese de novo, tá? Então, vai ter uma reabsorção dessa gordura e pode causar aumento de gordura no fígado, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou contra essas medicações, eu acho que quando bem aplicada, orientada por um profissional sério, associada à prática de atividade física, a um processo de reeducação alimentar, onde você tratou o problema pela causa, essas medicações, elas são bem-vindas. O grande problema é que boa parte da população está fazendo uso de forma indiscriminada, por conta própria, porque o amigo tomou, porque a vizinha tomou, porque o colega lá da esquina do trabalho está tomando, e aí compram, e usam, e perdem peso muito rapidamente, e acabam trazendo mais problemas, sobretudo no processo digestório. E aí tem muitos casos de esteatose hepática, pelo uso indiscriminado dessas medicações por conta do aumento exacerbado de peso corporal. Então, cuidado quando vocês receberem pacientes fazendo uso dessas medicações, olhem bem para a saúde hepática desse paciente, tá bom? É importante que, além de diminuir a ingestão calórica da dieta, nós estejamos atentos, obviamente, à qualidade dessa alimentação. Né? Não é consumir 1.200 calorias de fast foods, é consumir 1.200 calorias de comida de verdade. Porque não é só a restrição calórica, é a restrição calórica, mas com uma alta densidade nutricional. Não é comer só 1.200 calorias, um McDonald's da vida. Porque também não vai adiantar. Olhar somente para as calorias da dieta. Perfeito? Aumentar a oferta de ácidos graxos monoinsaturados, os ácidos graxos ômega 3, aumentar a oferta de fibras na dieta e proteínas de boa qualidade. Se vocês observarem aqui na pirâmide do Mediterrâneo, a carne vermelha ela está no topo da pirâmide. Ela pode ser consumida, mas ela deve ser consumida em menor quantidade. Consumir mais peixes, menos frango e muito menos a carne vermelha. Tá? Pacientes com esteatose hepática, consumir mais peixes, menos frango, muito menos a carne vermelha. Não quer dizer não consuma frango, não quer dizer não consuma carne vermelha, mas sempre em menor escala, tá? Se baseando na orientação aqui da pirâmide do Mediterrâneo. E a dieta, como eu falei para vocês, por unanimidade, é a que nós temos diante de vários artigos que eu li, a melhor dieta para tratar a esteatose hepática não alcoólica, ok? Vamos lá então para o manejo de suplementos, o manejo nutricional. A vitamina E, ela é uma vitamina lipossolúvel, tá? E ela tem uma alta capacidade antioxidante. Vocês irão ver em vários artigos que vocês leem, vários livros que vocês estudarem, se tratando de fígado, a vitamina E está sempre ali dentre as suplementações indicadas para cuidar da saúde hepática. Alguns autores, eles trazem suplementações de 800 UI por dia, tá? Diminuindo a esteatose hepática, diminuindo a ALT. Só que a gente precisa ter muito cuidado ao suplementar a vitamina E para pacientes, por exemplo, que fazem uso de anticoagulante, tá? E alguns autores, eles sugerem que essa vitamina E, ela não seja prescrita, que a gente não faça uso por tempos muito prolongados, tá? Porque ela pode estar associada a algumas causas de morte, sobretudo hemorrágicas. Então, é importante monitorar essa vitamina E. Como é que eu posso monitorar essa vitamina E? Se a quantidade que eu tô colocando para o meu paciente tá sendo suficiente ou não, tá em excesso ou não. Existe um exame chamado de alfa-tocoferol plasmático. Não é um exame barato, tá? Mas, em alguns casos, nós podemos solicitar.
principalmente naqueles pacientes que estão fazendo uso de vitamina E de forma prolongada, tá? Pacientes que têm esteatose hepática ou cirrose hepática, algum problema hepático e precisa fazer uso da vitamina E de forma prolongada, suplementar de forma prolongada. Então é importante vocês monitorarem o alfa-tocoferol. E ali os valores devem estar entre 1,6 e 46,4 micromols por litro, tá bom? Caso venha em alguma unidade de medida diferente dessa, é só vocês fazerem a conversão que tem na internet, essas calculadoras para nós fazermos, tá bom? Então os autores eles sugerem que é necessário termos uma cautela para estabelecer a terapia a longo prazo de vitamina E. Então, pontualmente, você colocar a vitamina E suplementada na dieta, ok? Mas vamos pensar em casos mais crônicos, que você vai tratar isso a longo prazo. Suplementa a vitamina E, mas faz o monitoramento através desse exame. A forma química que tem uma melhor biodisponibilidade, a Tocotrimax, doses ali aproximadamente de 150 a 200 miligramas, tá? É a dose que eu costumo indicar para os meus pacientes. E essa forma nós iremos conseguir nas farmácias de manipulação, que é o que nós chamamos de formulação magistral, da farmácia de manipulação. Então, a vitamina E, ela vem como um primeiro ativo para a modulação dessa esteatose hepática. E por falar em modulação, nós não podemos esquecer da saúde intestinal. Indivíduos com alta permeabilidade intestinal, que pode ter uma translocação bacteriana, pode estar relacionado ao surgimento da esteatose hepática não alcoólica, tá? É importante colocarmos polifenóis na dieta dos nossos pacientes, aumentarmos a oferta de fibras na dieta dos nossos pacientes. Por quê? Esses compostos eles serão capazes de exercer uma função pré-biótica para as bactérias presentes no nosso intestino. E a alteração dessa microbiota intestinal, qualidade e quantidade, pode estar relacionada a doenças hepáticas, a doenças intestinais, como síndrome de intestino irritável, como a própria constipação, a própria diarreia e até mesmo com a obesidade, além da aterosclerose. Aumenta o consumo de polifenóis na dieta, aumenta o consumo de compostos bioativos na dieta, comida de verdade, quanto mais colorida, melhor, tá? Eu trago para vocês aqui um exemplo da quantidade de polifenóis que tem em alguns alimentos. A recomendação para indivíduos adultos de aproximadamente 1.000 miligramas de polifenol dia. E essa quantidade não é difícil de nós conseguirmos na nossa dieta. Por exemplo, 30 gramas de chocolate amargo com morango e 50 gramas de amora. Só nesses 3 alimentos aí, nessas quantidades que eu prescrevo para vocês, vocês encontram 1.000 miligramas de polifenóis. Não esqueçam de colocar polifenóis na dieta dos seus pacientes. E hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando, e vocês estão, ó, super afinados. Eu perguntei: quem tem esteatose hepática pode ou não tomar café? E a maioria das pessoas responderam que sim, que pode tomar café. E eu disse assim, nossa, os meninos estão, ó, afiadíssimos aí na esteatose hepática não alcoólica. Por quê? É um tema ainda controverso. Tem alguns autores que dizem que não pode consumir. Ainda tem um mito aí acerca do café na esteatose hepática. E eu digo para vocês, de acordo com esse trabalho, que os autores eles sugerem aproximadamente 3 xícaras de café por dia, tá? E o que foi que eles avaliaram nesse estudo? Que aqueles indivíduos que consumiam 3 xícaras de café por dia tinham menos risco para esteatose hepática comparado àqueles indivíduos que não consumiam o café. No entanto, minha gente, não é somente tomar café, né? Tomar café com açúcar, tomar café com pãozinho com margarina, tomar café com biscoito, com bolacha, aí não dá.
né? Que eu quero trazer para vocês através dessa informação. Muito cuidado ao interpretar informações como essa, principalmente para o público leigo. Café, ele tem um poder antioxidante. O café tem um poder antioxidante. Ele contém polifenóis na sua composição. Agora, associado a um estilo de vida saudável. Comer bem, dormir bem, se exercitar. Pode tomar o café? Ok, sem nenhum problema. Agora, se você acha que tomar o café, dormindo mal, se alimentando mal, não se exercitando, tomando esse cafezinho com um biscoito cheio de açúcar, meu querido, minha querida, você acredita em Papai Noel, né? Então, não rola. Cafezinho tem uma capacidade antioxidante associada a um estilo de vida saudável. Aqueles indivíduos que têm esteatose hepática podem tomar, não tem nenhum problema, tá? Porque muitos pacientes chegam no consultório perguntando: eu posso tomar café? E aí você vai ficar com cara de que, putz, e agora? Toma ou não toma? Toma ou não toma? Você diz, pode tomar café. O café, ele tem um poder antioxidante. No entanto, esse café tem que ser sem açúcar. Esse café não deve ser acompanhado de um biscoitinho, de uma bolachinha, tá? E de um pãozinho. Por quê? Esse biscoitinho e essa bolachinha, esse pãozinho, esse excesso de carboidrato na dieta pode estar relacionado à resistência insulínica, que está relacionada ao surgimento da esteatose hepática não alcoólica, tá bom? Além disso, os autores desses trabalhos trazem que o café, ele fornece um efeito hepatoprotetor, protegendo o nosso fígado. Muito cuidado ao transmitirem essas informações. Esse é um outro trabalho que eu sugiro para vocês fortemente a leitura. Fortemente, tá? Quem é membro Nutri Academy vai receber esse artigo. A gente vai colocar abaixo da plataforma, assim que você estiver assistindo essa live gravada, ela vai ficar abaixo da plataforma todo o material didático que eu utilizei na live, tá bom? Veja, eles trazem o seguinte, olha essa informação. Os suplementos, se bem dosados e administrados por períodos médio, longo, não é uma semana, 2 semanas que a gente já vai conseguir ver efeito, né? É de médio a longo prazo, associados à mudança no estilo de vida, podem exercer efeitos positivos na doença hepática gordurosa não alcoólica. Não adianta colocar silimarina, não adianta colocar vitamina E, não adianta colocar vitamina D, não adianta colocar coenzima Q10, berberina, não adianta se a gente não tá conseguindo mudar o estilo de vida, tá bom? E sim, traz uma resposta, traz, vamos dizer que não traz sim, mas eu vou conseguir potencializar esses resultados quando eu tenho uma mudança de forma geral, tá bom? Então a silimarina, ela é muito bem-vinda, a vitamina E é muito bem-vinda, a vitamina D é muito bem-vinda, o ômega 3, a coenzima Q10, a berberina, a curcumina e astaxantina. Dosagens, tá? Dosagens. Eu não quis trazer para vocês dosagens aqui fechadas, porque eu quero instigar vocês a lerem o artigo, tá? E que busquem também outras informações. Se vocês colocarem lá no PubMed, exemplo, esteatose hepática não alcoólica e silimarina, vai aparecer um monte de trabalho. Esteatose hepática gordurosa não alcoólica e vitamina E, vai aparecer um monte de trabalho para vocês. Mas a vitamina E, eu já trouxe para vocês a dosagem. A vitamina D vai depender muito dos níveis séricos de vitamina D do paciente, tá? Geralmente ali doses de 2.000, 4.000 I por dia, é interessante. Ômega 3, pelo menos 1 grama por dia. Coenzima Q10, cerca de 100, 150 miligramas por dia. A berberina, vou trazer a informação para vocês logo em seguida, tá? Mas a berberina é, em média, 100 miligramas por quilograma de peso dia. A curcumina, de 300 a 500 miligramas
dia, tá? E a astaxantina, mais ou menos ali doses de aproximadamente 5 miligramas, tá? Só que a astaxantina, nós podemos estar prescrevendo a própria astaxantina ou podemos prescrever o óleo de crio, que é fonte natural de astaxantina, que é um poderosíssimo antioxidante também, perfeito? Vamos para outro ativo. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi o que eu acabei de mostrar. Deixa eu trazer este outro aqui. Aí eu trago aqui exemplos, tá, de suplementação de astaxantina. A gente pode estar colocando a própria astaxantina da Now Suplementos. Eu gosto bastante dessa marca, tá? Não tô fazendo propaganda da marca, eu só tô trazendo para vocês algumas opções. Ali doses de aproximadamente 4 miligramas dia até 8 miligramas dia seria uma dose interessante. O óleo de crio, tá? 2 cápsulas em média por dia, também é interessante. Aí eu tenho o óleo de crio da Vitafor, eu tenho o óleo de crio da Essential Nutrition e nós temos também o óleo de crio no mercado hoje da Pura Vida, tá bom? Então, para vocês estarem prescrevendo mais, dando mais opções para os pacientes de vocês. O uso de astaxantina tem um efeito anti-inflamatório. A astaxantina está relacionada à saúde hepática, diminuindo a incidência de gordura no fígado, prevenindo, tendo um efeito hepatoprotetor e também diminuindo a quantidade de gordura presente nesse fígado, tá? Tem um efeito anti-inflamatório, como eu falei para vocês, anticancerígeno, atua no processo de imunidade também. Eu gosto bastante da astaxantina, principalmente pela capacidade antioxidante que ela exerce, tá? Pensando na berberina, eu trago... Na betaína, perdão. A betaína, a gente encontra a betaína na beterraba, é uma fonte natural de betaína. E no farelo de trigo, no germe de trigo, no espinafre, ou fazer a suplementação. A betaína, que são 100 miligramas por quilograma de peso. Eu acho que eu falei berberina, não foi? Deixa eu voltar aqui. No slide anterior, eu acho que eu confundi aqui. Me corrijam se eu falei nesse aqui. Eu acabei falando berberina. Berberina, aproximadamente ali 200 a 500 miligramas, tá? Tô corrigindo. Berberina, 200 a 500 miligramas. A betaína, que é 100 miligramas por quilograma de peso. Então, eu acabei trocando aqui. A betaína, que é 100 miligramas por quilograma de peso. Então, eu posso produzir endogenamente a betaína através da colina e a betaína, ela vai participar da síntese de metionina, que está relacionada ao aumento da glutationa, certo? A glutationa, que é um poderosíssimo antioxidante. E ela também, a betaína, está relacionada à diminuição do estresse oxidativo. Perfeito? Então, pensando, berberina, dose ali aproximadamente de 500 miligramas. A betaína, que é 100 miligramas por quilograma de peso corporal. Pelo erro, peço desculpas. Ok, turma? Vou parar aqui de compartilhar para nós trocarmos algumas informações. Se eu ainda deixei alguma dúvida nessa confusãozinha que eu fiz aí no final, vocês me perguntem, por favor. Lembrando mais uma vez que essa live, ela não ficará salva aqui no Instagram. É um conteúdo exclusivo para os membros do Nutri Academy. Eu tô trazendo essas informações para vocês aqui de forma gratuita, em respeito a vocês, meus seguidores que me acompanham, que ainda não fazem parte do Nutri Academy. Então eu quis trazer esse conteúdo gratuito para vocês. Eu poderia muito bem colocar somente exclusivo lá para os membros do Nutri Academy, mas eu disse, deixa eu quebrar aqui o galinho para essas pessoas que me acompanham e mostrar para eles o que é um pouco do que é o Nutri Academy, tá bom? Então, se você deseja fazer parte
dessa comunidade, dessa família que é o NutraAcademy, dessa escola para nutricionistas. O link, ele tá na minha bio, se inscrevam, vocês serão muito bem-vindos e poderão consumir todo o conteúdo que está disponível dentro da plataforma e também participar do Nutri na Prática. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, nós teremos um encontro ao vivo. Este sim é exclusivo para os membros do NutraAcademy. Mais uma vez estaremos enviando o link para que vocês possam participar e teremos a resolução de um caso clínico. Na próxima segunda-feira, eu vou trazer um assunto mais uma vez para vocês, tá? A colega perguntou qual a dose da berberina. Em média, 500 miligramas. Berberina, em média, 500 miligramas, tá? Berberina, em média, 500 miligramas. Berberina, que eu fiz a confusão. Berberina, em média, 500 miligramas. A betaína, que é 100 miligramas por quilograma de peso, tá bom? A Polly diz, como pode dar uma aula tão maravilhosa em tão pouco tempo? Ai, Polly, obrigada, querida. Alguém pergunta se ficará salva. Não, não ficará. Colesterol pode dar alterado nos exames quando atuamos na esteatose hepática? Elaine, pode sim, excelente pergunta. Pode sim, e por isso que é importante nós não usarmos muitos componentes de uma vez só. Excelente pergunta, tá, Elaine? Show de bola. Elaine é membro do NutraAcademy, ó, das antigas, tá no nível, minha gente, que só me orgulha essa mulher. Pode acontecer um aumento do colesterol quando nós atuamos na esteatose hepática, mas é importante a prática de atividade física para que isso não aconteça. É importante a oferta de fibras na dieta para que isso não aconteça, tá? E é importante também não utilizarmos todos esses ativos de uma vez só, porque pode acontecer um aumento do colesterol, tá bom? Mas se você fizer um manejo adequado da suplementação, se você fizer um manejo adequado da dieta e da oferta de fibras, isso não irá acontecer, tá bom? Outra coisa que eu acho muito importante e que eu acabei não falando. O que acontece? A gordura, né? Ela tá lá no fígado e para que a gente consiga fazer um processo de detoxificação adequado, nós precisamos ter as vitaminas e minerais de forma adequada para atuar nesse processo de detoxificação. Tem alguns chás que ajudam no processo de detoxificação. O processo de detoxificação, de uma forma muito simples, tem aula dentro da plataforma sobre detoxificação. Eu fiz até uns Reels, esses dias, tá aqui no meu Instagram, falando do processo de detoxificação. O xenobiótico, ele é uma substância lipossolúvel, tá? E eu preciso, para eliminar esse xenobiótico, transformar ele numa substância hidrossolúvel. Ele é lipossolúvel, lipogordura, e aí eu não vou conseguir fazer essa eliminação. O processo de detoxificação faz a transformação, a biotransformação dessa substância que é lipossolúvel em uma substância hidrossolúvel, tá? E aí eu preciso ter os compostos bioativos interessantes, eu preciso ter os aminoácidos de forma interessante, que atuam nesse processo de detoxificação, e alguns chás também, principalmente os chás mais amargos. Então a gente pensa na alcachofra, no dente de leão, pensa no boldo, que é muito interessante para a saúde hepática, alcachofra, dente de leão. A gente pode estar colocando também, me lembrem aí mais alguns chazinhos que a gente poderia estar colocando. Deixa eu lembrar mais. Alcachofra, dente de leão, carqueja. Lembrei, era carqueja que eu tava tentando lembrar, tá? Podemos lançar mão de algumas tinturas, sim. A canela não tem um sabor muito amargo, Silvia, mas ela pode estar atuando ali na resistência insulínica, tá? Carquejo, chá de coentro, perfeito, Elaine. O chá verde também, perfeito, excelente. A cactina tem um efeito mais diurético que vai estar atuando ali na fase 3 do processo de detoxificação, né? O cardo mariano, que é a silimarina, perfeito. Chá preto, ok.
A espinheira santa vai atuar mais ali no processo de digestão, né? A espinheira santa ela é considerada o omeprazol de Deus. O chá da casca da laranja tem compostos bioativos, turma. É muito, 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 muito vasto o que nós temos na literatura. O louro também, perfeito, dente de leão, tá? O que é que acontece? O chá de boldo, para quem tem cirrose hepática, não é interessante a gente estar com somente um único chá por dia, tá? É importante você estar ciclando esses chás. Tem alguns chás que atuam na fase 1 de detoxificação. E a fase 1 de detoxificação, ela vai pegar aquele xenobiótico, tá? E ela vai transformar esse xenobiótico em um metabólito intermediário. Esse metabólico intermediário, ele tem um poder muito tóxico no nosso corpo. Vamos dizer assim, que ele é mais agressivo ao nosso organismo, esse metabólito intermediário, do que mesmo a toxina propriamente dita. Então, se eu ativo muito, muito, muito a fase 1 de detoxificação, por isso que esses chás mais amargos, eles devem ser ciclados, não devem estar sendo colocados o mesmo todos os dias, tá? Por quê? Porque pode ativar muito a fase 1 de detoxificação e esse metabólito intermediário ele precisa ser eliminado. Então, eu tenho que também colocar, além daqueles chás que atuam na fase 1 de detoxificação, os que atuam também na fase 3 de detoxificação, que é a fase da eliminação, tá? Então, eu vou colocar chás que atuam na saúde hepática, pensando nesses chás mais amargos, mas eu também vou estar colocando chás que contribuem para essa diurese, tá? Para que eu possa eliminar, perfeito? Então, vale a pena a gente estar ciclando sempre esses chazinhos, tá? Turma, foi muito bom estar com vocês. Já são 8h10. Já temos aí 1h e um tiquinho de live. A Damiana tá perguntando qual seria a fase 3. Dá, meu amor, eu fiz um Reels, dá uma olhadinha. Acho que é o primeiro que eu tenho aqui no meu Instagram. Detox, tá? Eu te explico lá. E se você tá dentro do Nutri Academy, tem uma aula só sobre detoxificação. E eu falo bem direitinho disso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira que vem, a nossa última live do Intensivão de Férias. Segunda-feira, a última live. Turma, segunda-feira é aniversário da minha mãe. Segunda-feira é aniversário da minha mãe. Eu vou fazer uma live pra vocês. Então, por favor, vocês tratem de vir, tá? Tratem de vir. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.